Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite mais uma vez, para o estudo do ESD, número 2, acompanhando a Gisele na nossa prece inicial dessa noite. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada pelo seu evangelho, pela sua verdade, pelo seu amor. Obrigada pela chance da reencarnação, Senhor, para que possamos evoluir moralmente a cada passo, a cada escolha. Obrigada pelos nossos guias espirituais, sempre presentes em nossas vidas. E obrigada, Senhor, pela chance de poder estudar mais, conhecer mais os seus ensinamentos. Abençoe a cada um de nós, ainda nas nossas dificuldades. E que sejamos melhores, Senhor, para caminhar junto a Ti, hoje e sempre. Que assim seja. Eu estava falando no mute, desculpa. Hoje, então a gente vai, obrigada Gi, pela prece. A gente vai estar estudando a lei do progresso, seguindo aí a sequência das leis divinas que estão no Livro dos Espíritos. Para quem quiser saber mais, o Livro dos Espíritos é sempre o berço aí, a fonte dessas informações. E, graças a Deus, não mudei aqui. A gente vai estar falando do progresso intelectual e do progresso moral. Depois a gente vai estar falando da influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Quando a gente pensa nessa primeira parte aqui do progresso intelectual e moral, antes da gente começar, eu vou abrir para todo mundo, para que a gente discuta um pouquinho, né? O que a gente vê hoje na sociedade? Eu vou tirar todo mundo do mute. Essa sociedade que a gente vive, né? Século XXI, um monte de mudanças em relação a 100 anos atrás, ou em relação a 50 anos atrás. Como é que a gente vê esse progresso moral e esse progresso intelectual? Pode falar? Vai, vamos Em relação a... Eu acho que a humanidade, em relação ao processo intelectual, tem desenvolvido bastante, né, através dos tempos. Eu acho que a parte científica, você pode ver que tem desenvolvido bastante, enfim. Tudo que o ser humano pode fazer, eu acho que em questão de construção civil, né, de coisas de laboratório que se descobre, mas eu não acredito que o mais importante, que é o processo moral, eu acho que ele tem acontecido, mas de uma forma bem lenta. Não é, digamos assim, ele não é compatível ao crescimento intelectual. Se a gente olha um pouco para lá, 50 anos atrás, né, o quanto a gente desenvolveu, né, intelectual e tecnologicamente, né, quantas coisas novas apareceram, né, quantas novas descobertas a gente teve. Foi um boom, né? Foi um boom. Eu acho que desde a Revolução Industrial, muita coisa aconteceu. Porém, a parte moral, até a mais básica das morais, acho que não acompanhou o crescimento, né? Eu acho que é por isso que o mundo, na Terra, ela continua, a gente está, como é que é, provas e expiações, né? Porque mostra justamente quando você olha o progresso de cada civilização, a gente não tem, o mal ainda predomina,
né, a gente não consegue não estar equivalente a outros progressos que a gente teve em outras áreas. Essa é a minha visão. Quem mais quer comentar? Obrigada, Miguel. Na verdade, eu me recordei do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, do prefácio de Emmanuel. E eu peguei aqui o que ele diz. Ele diz: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo quando em celebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. Então, acredito que o progresso intelectual e moral, eles andam, de certa maneira, de mãos dadas, mas não é no tempo que nós gostaríamos que fosse. Eu acho que a humanidade evoluiu nos dois sentidos, mesmo no meu tempo de vida. Hoje nós temos discussões como a discussão do Black Lives Matter, as discussões sobre determinadas palavras que nós usamos ou devemos deixar de usar, que eu acredito que são parte de um progresso moral humano. Mas, mais uma vez, como o nosso tempo de vida é muito curto, a gente não enxerga a obra completa, o projeto completo. A gente enxerga uma pequena parte do projeto. E nós, no nosso tempo de vida, nos mostramos insatisfeitos porque não nos atende no tempo que gostaríamos. É a minha percepção. Obrigada, Davi. Quem mais quer comentar? E a gente vai passar para frente. Acho que eu gostei de uma parte que eu li, que é: a verdade vos libertará, né? Eu acho que, e quanto mais conhecimento intelectual a gente vai atingindo, mais perto a gente vai chegando, né, de uma verdade externa, que vai gerar uma verdade interna, e nossa aproximação dessa verdade, dessa questão moral, né? Toma tempo, mas ficou muito para mim essa verdade vos libertará, né? É o conhecimento que nos libertará, o conhecimento científico, o conhecimento de nós mesmos, que vai nos aproximar do nosso crescimento moral através do nosso livre-arbítrio. Gostei muito da verdade vos libertará nesse contexto do progresso. Uhum. Bacana isso, né? Que aí vocês estão falando, um acabando juntando o conteúdo que o outro falou, né? A gente passando, o objetivo desse primeiro roteiro é exatamente fazer essa ligação entre o progresso moral e o intelectual. E a gente perceber um pouco, prestar atenção no nosso dia a dia, o que é que acontece que acaba atravancando, qual que é a pedra no caminho, né? Pra gente, que atrapalha a gente de encontrar ou de passar para esse progresso maior. Então, progresso, todo mundo sabe o que é, né? Então, é uma coisa que o antes é pior do que o depois. Então, a gente passa de um estado menos perfeito para o mais perfeito. E como o Davi e a Letícia comentaram, existem progressos diferentes. Agora, uma coisa que é importante a gente saber é que muitas vezes, assim, a gente se amarra ao nosso progresso pessoal e se esquece do progresso do todo. E toda vez que a gente se esquece desse progresso do todo, a gente acaba se perdendo no progresso moral. Por quê? Porque o progresso só para mim, o bem só para Ana, significa o quê? O bem egoísta, o bem temporário, bem
que não vai trazer coisas boas para aquelas pessoas que convivem comigo. E aí é esse pedacinho, esse finalzinho, que quando esse progresso, esse bem é levado para o todo, aí existe um progresso moral, né? Mas então é como se existissem centelhinhas de progresso acontecendo, pipocando em todo lado. E a gente vê isso, como foi comentado agora há pouco, nas últimas décadas, né? Tanto em relação ao respeito e valorização da mulher, quanto o respeito e valorização das crianças. Estava estudando outro dia, vendo o meu filho estudando, pensando que no começo do século XX era muito normal o trabalho infantil. Por quê? Porque as pessoas passavam por problemas monetários, as famílias de imigrantes eram muito pobres, elas precisavam colocar os toquinhos de 10 anos trabalhando em fábrica, costurando sapato. Estava lá ainda a Revolução Industrial aparecendo e precisava dessa mão de obra barata. E precisava de um salário a mais em casa. Naquele momento, as pessoas podiam discutir se era certo ou se era errado, e interessante a gente ver isso no que o meu filho estava estudando, era exatamente fazer a análise, a defesa do sim, precisa do trabalho infantil, e do não, não se pode usar trabalho infantil. Então, é interessante você perceber os dois lados, os dois mundos. Mas hoje, a gente pensando como pessoas mais esclarecidas, a gente sabe o quê? Que a educação é fundamental para as crianças, para que a gente tenha uma formação de sociedade mais equalizada, mais justa, né? Mas que pouco mais de 100 anos atrás isso não acontecia. Então, a gente lembrar disso, que existe essa percepção, de que muitas vezes as coisas estão travadas, mas elas não estão. Existe também um livro que eu li há uns 2, 3 anos atrás, foi um dos melhores livros que eu li, chama Factfulness. E basicamente a pessoa que escreve o livro foi o cientista, o médico que cuidou de quando teve a epidemia do Ebola na África. Ele fazia parte da União Mundial da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Então, ele era a pessoa que liderava todas essas coisas super complicadas, AIDS, enfim. Cara fenomenal, brilhante e muito data-based, apesar de ser um médico, né? E aí ele faz um estudo da evolução, do progresso do mundo nos últimos anos, mostrando pra gente que a gente fica falando de que as coisas estão ruins, ele provando por A mais B com número. Quem puder ler esse livro, leia, tem na biblioteca, não só na biblioteca como papel, mas audiobook também, vale a pena. E para mim foi um sopro de esperança ler tudo aquilo. Perceber que o jeito que a gente estudou na escola de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, terceiro mundo, isso não é mais a prática, a linguagem que se usa hoje, né? A forma como ele acabou organizando os países em 4 folds, dependendo da sua evolução, percebendo que países que antes não tinham comida, hoje já tem comida, crianças que não podiam ir para a escola andando, hoje já tem bicicleta, isso tudo por dado, e ele mostra isso, essa evolução. Então é importante a gente trazer essa esperança, saber que o progresso é uma realidade, ele existe, ele está entre nós. Muitas vezes ele pode parecer muito pequeno em relação ao todo, mas livros como esse, a gente está informado de perceber quais são essas mudanças que estão acontecendo na sociedade mundial, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, ele não está falando dos Estados Unidos, ele está falando de China, ele está falando de África, ele está falando de todos os países, mostrando para a gente que esse progresso é uma lei divina e que existe. Agora, para a gente progredir, para existir uma mudança, é necessário a ação. No Evangelho a gente vê: buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Jesus falou isso pra gente. Ele não falou, só fica lá sentadinho rezando, não. Não, você tá doente, você tem que procurar um médico.
Você está sem emprego, você tem que ir atrás do seu emprego. Seu casamento está ruim, você tem que trabalhar para dar certo. Não adianta eu apenas ficar pedindo ajuda se eu não faço a minha parte. Então, vamos lembrar disso, que nós somos os senhores, os criadores, os construtores, como a gente vê isso no Evangelho, da nossa própria felicidade ou infelicidade. Que essa transformação, que esse progresso que a gente deseja ver na sociedade, ele tem que começar onde? Dentro de mim. E ele, aquela base primária, tem que existir uma coerência entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço. E parece uma coisa tão óbvia, mas quando a gente está fazendo aquelas análises de mundo corporativo, muitas de vocês já devem ter feito, principalmente vocês que trabalham com RH, né? Da gente definir quais são as minhas prioridades e aí ver como é que eu estou gastando meu tempo. Eu ponho a mão no fogo que 90% de nós tem uma prioridade e gasta o tempo completamente diferente. Por exemplo, para todo mundo aqui, saúde é prioridade? Sim. Quem é que está fazendo exercício todo dia? Quem é que está com todos os exames de laboratório em dia? Quem é que está comendo direito? Quem é que está dormindo direito? Quem é que está pensando direito? Então, é eu pensar que eu preciso ser coerente. Então, para todo mundo, família é o mais importante. Tá bom, aí eu trabalho 12 horas por dia, todos os dias. Chega no final de semana, eu tô trapo. Fico impaciente com os meus filhos. Dou tapa na orelha do meu marido toda hora. Eu tô sendo coerente? Não, eu não tô sendo coerente. Espiritualidade é importante para mim. Eu acho tempo para fazer evangelho no lar? 20 minutos. Não, não acho. Então, a gente tem que perceber, prestar atenção nisso, e eu não tô apontando o dedo, né? É minha culpa. A gente precisa colocar essa coerência se a gente quiser trazer essa transformação, esse progresso para a nossa vida, para melhorar. Por quê? Porque se a gente não mudar pelo amor, a gente muda pela dor. Então, tá bom, eu não estou cuidando da minha saúde, que deve ser uma prioridade. Guess what? Eu tenho um infarto. Eu tenho um câncer. Então, vem Deus e fala para Ana, Ana, o negócio é o seguinte, você não parou, apesar de você saber, porque o conhecimento não é o suficiente. Senão ninguém fumava, ninguém usava droga. Então, é eu entender que se eu não mudo pela dor, esse progresso vai vir através, se eu não mudo pelo amor, esse progresso vai vir através da dor. E nós, como espíritos eternos, a gente lembrar que o nosso progresso é um progresso no aspecto da linha da eternidade, ele vai acontecer sempre, no matter what. Pode demorar 5 encarnações, mas ele vai acontecer. No Seu Inferno, no capítulo 3, ele fala: o progresso é principalmente resultado do esforço individual. Eu não posso ir para a escola para o meu filho. Eu não posso fazer a prova para o meu filho. Quer dizer, eu posso. Mas ele não vai aprender nada. Quanto maior o nosso esforço, melhor o resultado. Gente, é matemática, lei de ação e reação. E a gente já sabe, a minha mãe sempre falava que a vida da gente é que nem uma plantinha, né? Se eu tenho uma plantinha em casa e eu resolvo regar essa plantinha só uma vez por mês, adivinha o que vai acontecer? Ela vai morrer, a não ser que for um cactus. Né? Então, eu preciso desse cuidado, dessa consciência constante para que o resultado seja alcançado. Não adianta eu fazer ginástica uma semana durante o ano todo. Não, não é o suficiente. Não adianta eu só comer direito uma vez por semana. Não, não adianta eu dar atenção para o meu filho uma vez por mês. Não é o suficiente. Então, esse progresso, esse estímulo, essa transformação precisa ser uma coisa frequente, disciplinada. Então, na pergunta 785, Kardec fala de 2 tipos de progresso, como a gente já viu. Deixa eu ver aqui para a minha pergunta. Depois ele fala
na 780, que o progresso intelectual vem primeiro e segue pelo progresso moral, como a gente viu. E na 780A, ele fala que o progresso intelectual pode levar para o progresso moral. Por quê? Porque compreendendo o certo e o errado, eu vou ler aqui o 780A. O homem, então, pode escolher. Então, eu entendendo, eu tendo mais conhecimento do bem e o mal, eu consigo fazer as minhas escolhas. E muitas vezes isso é a importância da lei civil. A lei civil é uma lei imperfeita? É. Mas a lei civil, apesar de rudimentar, ela serve para colocar breque nas nossas más tendências. Eu sei que se eu roubar um banco, eu vou para a cadeia. Eu sei que se eu matar alguém, talvez, dependendo do estado onde eu moro, eu vou ser sentenciado à morte. Então, eu penso 2 vezes antes de cometer um ato ruim. Então, ele fala, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Isso aí vai, então, voltando ao comentário que a gente estava discutindo no estudo do Evangelho, que o livre-arbítrio vai aumentando de acordo com a inteligência e aumenta também a responsabilidade dos nossos atos. Apesar da lei divina estar dentro de nós, a gente tem mais responsabilidade das nossas escolhas, dependendo do quanto a gente já evoluiu. Na pergunta 785, ele pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. E a gente já sabe. É o orgulho e o egoísmo. Quando a gente pensa no progresso intelectual, uma coisa que a gente sabe é que muitas vezes esse progresso intelectual, ele vem com essa soberba de a gente muitas vezes se achar melhor do que o outro. E aí pode funcionar como uma pedra no caminho para a gente também. Então, esse cuidado da gente entender que existem esses dois pesos que nós todos carregamos, né? Que são a fonte de todos os males, porque a hora que eu penso no orgulho e egoísmo, o que acontece? Ao invés de eu pensar no bem do todo, eu estou pensando no meu bem pessoal. E a partir do momento que eu penso no que é bom para mim e que não importa como atinge os outros, eu estou prestes a fazer uma coisa errada. Daí que a gente vai ver no próximo roteiro, pensando na importância do espiritismo na nossa vida, porque ele coloca esse lembrete na nossa cabeça da importância da gente fazer a caridade, da gente ser solidário, da gente pensar no outro e seguir o que Jesus falou, de fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente, né? A gente também vê no Livro dos Espíritos, ele falando muitas vezes que a prova da riqueza é uma prova mais difícil do que a prova da pobreza. Isso não quer dizer que não existam pobres, orgulhosos e egoístas, nem que não existam ricos que sejam humildes. Não é isso. Mas no momento em que a gente acha, através da riqueza, num mundo materialista, como é o que a gente vive hoje, muitas vezes o que acontece? A gente acaba achando que o importante é o cargo que eu tenho, o tamanho da casa que eu moro, o sobrenome que eu levo. Isso faz com que eu esqueça de outras coisas, porque eu fico com a cegueira do orgulho e do egoísmo. Nesse aspecto, aí voltando a outra pergunta do Livro dos Espíritos, é por isso que ele fala que a prova da riqueza, porque ela traz junto a ela muitas outras facilidades, pode complicar, pode atravancar o nosso progresso espiritual. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele comenta que evolução é uma imposição psíquica, é uma lei natural. A evolução é lei divina.
Então, é uma fatalidade. Eu não posso falar, não, eu não vou evoluir, eu vou continuar essa Ana por toda a eternidade. Cabeça dura, egoísta. Não. Vai chegar uma hora que essa Ana vai ser, eu, como espírito eterno, não vou ser mais essa Ana, que eu vou evoluir, que eu vou mudar, que eu vou melhorar. Isso é importante a gente pensar, porque também dá esperança pra gente. Pode demorar? Pode demorar. A Gisele vai evoluir muito mais rápido que eu? Vai. E talvez ela vá, e aí vai super rápida. Quem sabe até ela vai lá, chega antes e vem me ajudar. Falou, oh, tadinha da Ana, olha, ela dava aula para mim, mas eu não praticava. Eu só praticava, não dava aula, mas tudo bem. Então, o que acontece? Todos nós vamos chegar na reta final. Vamos passar pela bandeirinha. Mas a velocidade de cada um de nós vai depender da nossa vontade, da nossa ação, como a gente sabe. E outra coisa que é importante a gente lembrar é que ninguém evolui sozinho. Então, mesmo quando a gente está aí com vontade de virar um ermitão e desaparecer, a gente pode ter certeza que é através do outro, é através da relação social que eu tenho com as outras pessoas, que eu consigo aprender melhor quem eu sou. Como assim? Quando o outro me tira da paciência, eu perco a paciência, porque o outro que convive comigo fez isso ou falou aquilo. O que isso está me mostrando? Que o outro está errado? Não, que eu não sei controlar as minhas emoções. Então é importante a gente lembrar disso, da importância desse relacionamento que a gente tem, principalmente dentro do nosso lar. E aí o Covid vem mostrar isso para a gente. Um momento em que a gente tem que ficar administrando as nossas diferenças, aprender pelas nossas diferenças e crescer juntos, né? Se a gente está vendo que, se a gente já sabe que a família é célula da sociedade, que através da família é que a gente vai reencontrar aqueles com quem a gente já se relacionou em vidas passadas, seja pelo bem ou pelo mal, é dentro de casa que eu preciso trabalhar esse relacionamento para que eu consiga progredir. Por quê? Porque se eu não aprender a perdoar minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, eu não consigo passar para o próximo degrau. E aí ele fala: todas as almas são perfectíveis e suscetíveis de educação. Devem percorrer os mesmos caminhos e chegar da vida inferior à plenitude de conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir, cedo ou tarde. Então, a gente saber que todo mundo vai chegar lá, né? Ter essa esperança, mesmo aquelas pessoas que parecem altamente cruéis, que fazem o mal, a gente lembrar do que Jesus falou. Senhor, perdoai-os, não sabem o que fazem. Porque eles vão sofrer mais. Por quê? Porque vão estar colhendo as escolhas que eles tiveram. E para chegar lá na perfeição, eles vão ter que pegar muito mais pedra no caminho do que a gente. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec fala um pouquinho sobre o progresso e fala daquilo que a gente já comentou, do esforço individual, do nosso livre-arbítrio. Gente, quanto mais a gente aprende, maior a nossa responsabilidade em relação ao livre-arbítrio. É importante a gente lembrar o quê? Que o nosso livre-arbítrio aumenta à medida que nós evoluímos. Por quê? Porque o que cessa o meu livre-arbítrio, como a gente já estudou em aulas pregressas, é eu ultrapasso o limite do bem e eu sofro. Então, eu sou livre pelo meu pensamento, mas os meus atos, não. À medida que eu sei controlar os meus atos e eu escolho não fazer o mal, o meu livre-arbítrio aumenta. Porque eu paro de sofrer. E Jesus lembrando a gente
que cada um vai estar sempre colhendo segundo as suas obras. E aí a gente pensa, puxa vida, mas eu não fiz nada de mal para passar pelo que eu estou passando. Como é que eu vou explicar essa criancinha pequenininha que nasceu com síndrome de Down? A criança não fez nada para merecer. Sim, não fez nessa vida. E aí é que vem a beleza do Espiritismo mostrar para a gente que nós somos espíritos eternos, que uma vida é um suspiro em relação à eternidade, é muito pouquinho. Que essa criança, nessa vida, tem uma oportunidade de resgatar as más escolhas, os erros, o mau uso do seu livre-arbítrio de vidas passadas. E que por isso ela está encaixotada dentro de um corpo durante 20, 30, 40 anos, um corpo defeituoso, para que ela não corra os mesmos riscos de fazer o mesmo mal que ela fez no passado. Então, a sua liberdade é cerceada para que ela não erre, né? E isso a gente faz também como pais amorosos. Isso não significa que o pai não ame a gente. Não. Meu filho tirou nota baixa na escola, não vai poder brincar. Eu não fiz bem o meu trabalho profissional, eu perco o meu emprego. É da vida, a gente colhe o que a gente planta, né? Então, para a gente fechar aqui, a gente lembrar que todos os nossos defeitos, todos os nossos vícios pessoais e de sociedade nascem do orgulho e do egoísmo. Que o progresso intelectual independe do moral. Né? A gente viu aí no livro dos Exilados de Capela, a gente está vivendo isso hoje, numa sociedade no final do século passado, que as últimas décadas foram chamadas como as décadas do cérebro, porque nunca se tinha descoberto tanto como o cérebro como nos últimos 20 anos. E, no entanto, depressão e suicídio são as maiores doenças da atualidade. Então, como é que alguém pode saber tanto de cérebro, tanto de doença, e a gente não consegue ser feliz? E a outra coisa é que a gente só vai conseguir, de verdade, usar bem o nosso livre-arbítrio, ter a nossa liberdade, ser feliz, quando a gente chegar à perfeição. Por quê? Porque enquanto eu cometo erros, eu coloco pedra no meu caminho. Se a cada um segundo as suas obras, as minhas más escolhas vão estar criando sofrimento para a minha vida. A partir do momento em que eu chego à perfeição, eu não faço mais o mal, eu não tenho mais que sofrer. E a gente sabe que os espíritos perfeitos, os espíritos felizes, também não têm nem que encarnar mais. Eles podem trabalhar lá no seu mundo super desenvolvido, evoluído, sem ter que voltar para a carne, para a matéria. Né? Agora eu vou abrir para a gente comentar. Se alguém quiser fazer algum comentário, vou tirar todo mundo do mute. Alguém quer comentar? Ninguém quer comentar? Eu acho que você cobriu, acho que tudo que a gente, pelo menos que eu li, que eu estudei. Eu acho que para mim fica essa reflexão, né, da velocidade em que os progressos acontecem, né? Acho que tanto o Miguel falou como a Lê, a gente talvez tenha uma expectativa, pelo que a gente já sabe,
né? Tanto das mensagens espirituais, né, que Jesus já deixou, que aí veio Allan Kardec, e Chico Xavier, e todas as pessoas que vieram com uma mensagem tão forte de amor, de perdão, de caridade. E eu acho que à medida que a gente vai evoluindo em entender, não em aplicar, né, que eu acho que seria muita pretensão, voltando até o que a gente estava falando mais cedo, de conhecer o amor, profundidade da definição da palavra, acho que a gente ainda está longe disso, né? Aos nossos filhos, amar, né? Ter esse amor mesmo, né? Com a profundidade de Jesus, acho que a gente está longe de saber o que significa isso, mas pelo menos uma capacidade maior de entendimento teórico do que seria esse amor, e a gente vê algumas coisas acontecendo ainda, hoje em dia, né, de preconceito, de crimes de ódio, ou de crimes em nome até da religião, ou em nome de uma crença de superioridade, seja o homem em relação à mulher, enfim. Acho que a gente ainda vê tudo isso, aí tem essa percepção, né, de que talvez o progresso moral não está onde deveria estar. Mas aí, de novo, se a gente olha lá para trás, na época da Inquisição, na época do nazismo, as coisas de uma forma ou de outra, elas têm evoluído, né? Então, acho que para mim essa aula fica muito essa reflexão do quanto que... E o quanto que a gente tem que ter o nosso papel também, né? Nessa evolução, nosso ciclo, que acho que a Ana comentou um pouco, que o Covid vem fazer isso um pouco, né? Trazer a gente de volta para dentro de nós mesmos, né? Para dentro da nossa casa, daquelas conexões mais imediatas com a nossa família, o quanto que é importante para a gente não perder não perder isso de vista, né? O quanto que a gente tem esse poder de ter um papel, ter uma escolha importante de progredir moralmente quando ninguém está vendo também, né? Não sei, eu falei um monte de coisa que talvez não seja, mas eu acho que são essas reflexões que eu fiquei para mim, assim, da gente reconhecer o quanto a gente evoluiu, saber que tá longe ainda, e aí olhar o que a gente tem como papel individual e dentro do nosso núcleo para ir fazendo a mudança aos pouquinhos, né? Eu só complementando um pouco, não complementando, né? Agregando mais. Eu acho que é uma coisa que se pode fazer, eu sempre falo muito, eu acho que desde quando a gente vai pensar, por exemplo, em perdão, né? A gente fala, como o perdão é difícil. Ninguém perdoa alguém da noite para o dia, principalmente quando o perdão é uma coisa, quando o que você vai perdoar é muito grave, por exemplo, na sua concepção, né? Tipo, alguém matou a sua filha, por exemplo. A gente começa pouquinho a pouquinho, a gente vai perdoando as pequenas coisas, vai criando o hábito de perdoar e assim vai ampliando para até poder perdoar coisas coisas maiores, né? Eu acho que a questão do progresso moral, eu acho que também é assim. Eu acho que a gente vai pouco a pouco fazendo algumas coisas e eu acho que primeiro é muito fácil, eu acho, como eu vou dizer, na sociedade que a gente vive, não seguir alguns preceitos morais. Porque muitas das vezes você seguir rigidamente a parte moral, você é tido como o bobão, a pessoa que não está, para que você vai fazer isso? Ninguém faz. Assim, é muito complicado, né? Você sofre por ter andar na regra, né? Eu acho que faz parte do quanto mais a gente aprende, eu acho que você começar das pequenas coisas a tentar evoluir no processo moral e ser da mesma forma que os espíritos bons também são influenciadores da gente, assim como os maus também, mas a gente ser influenciador dos outros, a gente liderar, a gente fazer por exemplo, né? E eu acho que quem é pai é muito disso. Às vezes não adianta fazer, meu filho, não faz isso. Aí vai lá o pai e, sei lá, para dar um exemplo bem... Faz um gato em casa de energia, né? Ou tá com um gato box lá que puxa TV a cabo sem pagar. Enfim, essas pequenas coisas, né? Eu acho que fazer, por exemplo, e começar dentro da sua casa, acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aí, pouco a pouco, da sua casa, para a sua comunidade, para a sua cidade, e assim por diante. E se cada um fizer um pouquinho, eu acho que a gente vai ter uma sociedade um pouco mais envolvida, e principalmente para essas novas gerações que estão vindo, né, com espíritos até alguns bem mais evoluídos que são espíritos de outros planetas,
a gente vai conseguir dar um passo importante na questão da evolução. É isso aí. E a gente precisa continuar agora, por causa do tempo, mas lembrando que para eu conseguir mudar a sociedade, eu preciso mudar o ser humano. E essa mudança de ser humano começa onde? Na família. Por quê? Porque a família é a célula da sociedade. A partir do momento em que eu consigo trabalhar o micro, eu vou alterar o macro, né? Então, e o espiritismo? Qual que é o papel dele nesse progresso? E esse papel do espiritismo está muito ligado exatamente nessa transformação do indivíduo, na reavaliação dos nossos valores, a forma como a gente trata os problemas do dia a dia. Então, há 30 anos atrás, passar por talvez um Covid, a gente estivesse tratando essa challenge de uma forma diferente que a gente está tratando agora. Por quê? Porque hoje a gente saiba mais, entende mais, presta mais atenção em coisas que a gente não prestava antes, né? Nós, com 20 anos, tratávamos a vida com um olhar diferente do que a gente trata a vida com os 30, aos 40, aos 50, né? Então, é a gente lembrar disso, esse papel do espiritismo, ele contribui de uma forma profunda e eficaz. Agora, a gente tem que lembrar que o processo é um processo paulatino, né? Então, como é que ele vai estar contribuindo? É o primeiro objetivo. E o segundo é quais são as dificuldades. Algumas das dificuldades até a gente já sabe. A primeira é a reforma íntima. Difícil. E aí, Emmanuel, no livro Roteiro, fala da sensação à irritabilidade. Da irritabilidade ao instinto. Do instinto à inteligência. Da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos incorreram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Então, a gente pensar hoje, né, que um bichinho vai chegar um dia no seu estágio luminal, vai ter que passar do instinto à intelectualidade, vai ter que evoluir muito, milhares de anos, mas vai chegar, né? E Kardec, no Céu e Inferno, ele lembra que cada um de nós é realmente o construtor da nossa felicidade ou infelicidade. Quando a gente anda mais devagar, significa o quê? Que a gente está fazendo mais escolhas, né? A gente podia ir mais rápido. Quando a gente chegar lá do outro lado, como a gente está vendo lá no Livro e a Vida, como a gente vai ver no Livro e a Vida Continua, a gente vai olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu podia ter aproveitado, mas essa oportunidade eu não aproveitei. E agora vai demorar mais 50 anos para eu conseguir consertar. Que é o que o livro fala para a gente. E Emmanuel começa no prefácio do livro falando, gente, isso é a vida. Isso é caso real, a gente mudou o nome, mas somos todos nós. Então, é a gente ter essa consciência de quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que fazer. Por quê? Porque senão a gente vai sofrer. Vai sofrer, porque quando a gente já faz uma bobagem aqui na Terra, a gente fica assim, ai meu Deus, como é que eu fiz isso? Imagina a hora que a gente chega lá, olha para trás e pensa que você perdeu 70, 80, 90 anos de vida, que você podia ter feito coisas diferentes. E aí vai demorar mais 50 anos para você conseguir consertar. Porque vai precisar de outra encarnação para você conseguir consertar, né? Na pergunta 799, Allan Kardec fala: como o espiritismo pode ajudar no progresso? Destruindo o materialismo, mostrando a eternidade da vida e a necessidade da fraternidade universal. Ele coloca aqui o materialismo como uma das chagas da sociedade. E aí, se a gente lembrar que o orgulho e o egoísmo são as sementes de todos os males, a gente sabe que é exatamente esse apego às coisas materiais que atravancam a nossa evolução, né? Então, eu começo a pensar, ter essa sensação errônea de escassez e buscar mais para mim, sem me preocupar com o que os outros estão
estão passando, estão vivendo, né? Com a vida futura, não mais estará velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que pode garantir o seu futuro por meio do presente, destruindo os preceitos de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir, os há de unir como irmãos. Gente, isso foi escrito há 150 anos atrás. Parece que está acontecendo hoje, né? Esse finalzinho aqui. Destruindo os preconceitos de seitas, opa. Castas, opa. Cores, opa. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade. Ele vem lembrar a gente, somos todos iguais, somos todos irmãos. Hoje eu nasci com pele branca, cabelo preto. Amanhã, na minha próxima encarnação, eu posso nascer de pele preta num país do sul da África. Então, tudo que a gente tem, até esse apego à nossa aparência, como a gente vê muitas vezes, isso é materialismo? É sim. Na pergunta 798. O Espiritismo se tornará crença geral ou continuar sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente ele se tornará crença geral e marcará uma nova era da humanidade, pois está na natureza e chegou o tempo que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de tornarem-se ridículos. Gente, o Espiritismo é basicamente o quê? Está falando dos ensinamentos de Jesus, está falando da pluralidade dos mundos habitados, está falando da lei de ação e reação, está falando de livre-arbítrio, está falando de reencarnação, que somos todos construtores da nossa própria felicidade ou infelicidade. Está falando que a morte do corpo não significa a morte do espírito. Agora, se as crenças que vão falar isso vão se chamar espiritismo ou não, isso não é relevante. A gente pode dar o nome que a gente quiser. O importante é o outcome. É entender que a morte não existe, que somos todos irmãos, que somos todos responsáveis pelas nossas escolhas. E hoje a gente vê quantas dissensões, quantas divisões dentro do cristianismo. Eu não sei nem dizer quantas igrejas tem, com nomes diferentes, com propostas diferentes, quando a proposta de Jesus foi tão simples, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente pode querer complicar o que não precisa ser complicado, mas essas divisões, e a gente sabe, até nós como espíritas, é importante a gente saber disso. Essas divisões acontecem inclusive no espiritismo. Então, existem grupos, pessoas que acham, por exemplo, que Kardec está obsoleto. Ou tem gente que acha que só pode seguir Kardec e que André Luiz não é Kardec, não é doutrina espírita. Então, nós vamos encontrar pessoas que vão advocar conceitos, valores, mas o importante é a gente lembrar o quê? Qual é o core? A gente se ligando ao core, a gente vai continuar no caminho certo, né? Entendendo que o core é o desenvolvimento, a aproximação, o maior entendimento dos ensinamentos de Jesus, é o maior entendimento da vida quando se chega no plano espiritual, é o maior entendimento da importância do nosso livre-arbítrio, da vivência no nosso dia a dia, da qualidade dos nossos pensamentos. E aí a gente esquece das outras coisas, porque o resto tudo é ruído. Se a gente quiser, a gente acaba entrando em discussão infrutífera que não vai
levar nada a ninguém. Na pergunta 982, ele fala, deixa eu voltar aqui, 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e criemos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, todos os que não creem e não tiveram a oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante a sorte futura. Gente, é isso que a gente estava conversando agora há pouco. O que vai fazer a gente ficar mais perto da verdade é a gente seguir o básico do que Jesus deixou para a gente. E meu pai falava uma coisa que eu acho que é muito real e atual para qualquer momento da vida, que é, você está em dúvida? Você tem que fazer aquilo que você vai botar a cabeça no travesseiro e vai ficar em paz. Porque a gente sabe, no fundo, o que é certo. Se for me dar dor de cabeça, dor de estômago, tirar o meu sono, tá errado, né? Então eu preciso encontrar essa paz. Essa paz não tem preço. E é isso que eu tenho que buscar nessa vida. Tudo que eu fizer, todos os meus atos, as minhas escolhas. Na questão 982, ele faz: o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas nem quem diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Então, quando eu quis falar isso, porque não é para a gente achar que todo mundo vai ser espírita de carteirinha, não é isso que ele está falando no livro. O que ele está querendo dizer é o comportamento e não o título, que eu acho que é importante a gente entender. Né? Porque tem várias outras pessoas com quem a gente convive que não têm a mesma crença que a gente tem, mas provavelmente tem uma vivência mais próxima a Jesus do que a nossa, né? No Evangelho, no capítulo 17, no item 8, que ele fala do homem de bem, o bem está relacionado à virtude, ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. Então, se a gente tiver dúvida, a gente volta lá e lê de novo. Na Gênese, tem um outro capítulo, que o item 25 dos Sinais dos Tempos fala: o Espiritismo não cria a renovação social, a madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. Que é aquilo que a gente estava comentando, o Davi estava falando, acho que a Letícia também. Se alguém falar, não, a partir de agora vamos começar a escravizar os latinos aqui, porque eles não estão legais, ninguém vai achar isso normal. Vai ter uma revolução falando assim, não pode escravizar ninguém. Então, é isso que ele está lembrando a gente. Pelo seu poder moralizador, isso não quer dizer que todo mundo seja espírita nesse país, e é por isso que é importante a gente entender que esse progresso moral ele vai acontecer dentro de cada um de nós, em velocidades diferentes, em formas diferentes, com nomes diferentes, mas ele está acontecendo. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude das suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento da regeneração. Por isso é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de ser utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Por que será que Kardec escreveu isso há 150 anos atrás? Jesus não dá ponto sem nó. Ele chegou lá no momento lá da França, como a gente viu, em que estava tendo um despertamento consciencial em relação à espiritualidade. A gente sabe que a França acabou se perdendo e se ligando muito mais ao aspecto do espetáculo, ao invés de ser do conceito moral. Mas a sementinha foi colocada para brotar, né? E que se a gente sabe que esse progresso demora,
Se Allan Kardec estivesse falando isso há 10 anos atrás, talvez a gente não tivesse ainda tido tempo para abstrair, para escutar essas revelações. Essas revelações precisavam aí ser distribuídas, traduzidas em, sei lá, dezenas de línguas, impressas em milhares de livros, para que as pessoas tivessem esse conhecimento mais próximas a si. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto também que para ele os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Imagina a gente pensando, né, nas pessoas que tinham mediunidade, que eram aí fritadas numa fogueira, né? Imagina aí mesa girante naquela época. Hoje ainda não sentiriam falta do que lhes traz. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados pelo abismo que lhes abre à frente, acolhem como âncora de salvação e consolação suprema. Essa é outra coisa que a gente estava falando, né? Desse do progresso da humanidade. O consolo que o Espiritismo traz para a gente, da gente saber que a gente não vai sofrer para sempre. Que tudo termina, que tudo acaba. Que esse nosso sofrimento, muitas vezes, é aquele furúnculo que precisa explodir para que possa acabar a inflamação, para que possa passar a dor, né? No livro Roteiro, capítulo 38, fala a missão do Espiritismo, que é combater os vícios, estimular os desenvolvimentos das virtudes. Então, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, se eu usar o Espiritismo somente na minha boca e não nos meus atos, não vai ter valido de nada, não vai ter feito diferença nenhuma. Eu vou chegar lá no plano espiritual como aquele que falhou na sua evolução, que perdeu tempo, né? Eu não vou chegar como completista, como fala no livro dos Mensageiros, em que André Luiz comenta que só, sei lá, 5% dos espíritos dos médiuns que encarnam vêm aí como completistas. Então, para fechar a aula de hoje, agora já são 8h30, eu coloquei 3 coisas para a gente pensar, né? Quais são os maiores obstáculos do meu progresso hoje? Hoje, para mim, a gente já sabe que é materialismo, que é o egoísmo, que é o orgulho. A gente já bateu nessa tecla 100 vezes. Mas e para mim? E com todo esse adiantamento intelectual que a gente tem, como é que isso está ajudando o meu avanço moral? Nessa vida, eu pude ir para a escola, eu sei ler, sei escrever, eu saí do meu país, tupiniquim, vim para os Estados Unidos, estudei pra caramba, e aí? O que isso me torna uma pessoa melhor? E a terceira coisa é a gente pensar como é que esse progresso moral está ligado à lei da liberdade e à felicidade. Isso a gente já comentou na aula também, acabei cobrindo isso. Lembrando que quanto maior o nosso despertamento consciencial, maior o nosso uso da nossa liberdade. Essa liberdade que a gente faz o uso sem a gente criar sofrimento para nós, né? Sem criar obstáculo, sem colocar mais pedra no nosso caminho. Então, alguém quer fazer um comentário antes da gente encerrar? Eu queria agradecer a você, Ana. Eu sempre aprendo muito com você e com a dona Lúcia. E eu queria só comentar essa segunda pergunta aqui, como o adiantamento intelectual pode ajudar o avanço moral. E eu acho incrível que nós vivamos numa época em que a tecnologia nos permita fazer essa reunião online, por exemplo. E isso é obra da intelectualidade humana. Eu acho incrível que eu possa assistir as palestras do Divaldo no YouTube, do Haroldo. Então, eu acredito que o avanço intelectual
ele nos dá ferramentas para o avanço moral, mas cabe a nós separarmos o joio do trigo, né? Cabe a nós utilizarmos as ferramentas da maneira adequada. É isso. Obrigado, Ana. Nossa, isso que você falou, acho que tem tudo a ver, né? No momento em que a gente sabe o estrago que um Facebook pode fazer, um estrago que um Twitter pode fazer na vida das pessoas. Eu não estou falando nem no aspecto de uma eleição, de uma mega força econômica como os Estados Unidos, né? E eu estou falando como a vida de uma pessoa, como pode destruir a vida de uma pessoa, né? Como fazer a pessoa cometer suicídio. Então, é a mesma ferramenta que está fazendo a gente estudar e crescer juntos, né? Você que tem que tirar, mamãe. Você tem que tirar você do mute. Davi escolheu o segundo item e mexeu comigo o terceiro. E combina com o comentário que eu ia fazer no primeiro break que a Ana fez. Lembrar a todos da beleza do programa do ESD. Ainda hoje, conversando com a Ana pelo telefone de tarde, eu falei, é um programa muito bem elaborado. O material que eles nos oferecem ali nas aulas é riquíssimo, é muito interessante. E quando a Ana perguntou se vocês queriam fazer algum comentário, ninguém quis. Não é ninguém quis por comodismo, não, é porque todo mundo está satisfeito. Os conceitos se acomodaram direitinho na nossa mente, no nosso coração. E vocês já devem ter reparado que eles se repetem. A gente trabalha numa aula, daí um pouquinho, parece até que a gente está repetindo a aula. A aula que a Ana deu hoje tem a estrutura básica da que eu vou dar na semana que vem. O que eu queria com esse meu comentário é pedir a vocês, por favor, em seu próprio benefício, arranjem tempo para uma leitura reflexiva da apostila. O que eu chamo de leitura reflexiva? Devagarzinho, grifando, marcando, conversando com o livro, porque com essa informação bem estruturada, nós temos garantia para o nosso progresso moral. Nós vamos alçar voos maiores, nós vamos ser verdadeiramente livres e nós vamos alcançar a nossa felicidade. A vida de vocês, eu sei que é corrida, trabalhar período integral não é fácil, e família e etc. Mas, olha, não foi por acaso que vocês foram convidados pelo alto para participar desse programa de estudo do Oeste. Então, leiam, arranjem tempo para essa leitura. Bem? Obrigada. Quem quer fazer a prece de encerramento? Jace, faz pra gente. Assim. Querido Jesus, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, queremos agradecer muito por todos os aprendizados da aula de hoje, Senhor. Que continuemos sendo inspirados rumo ao progresso moral, na nossa reforma íntima, no nosso núcleo, na nossa família, na nossa sociedade, para reproduzir na humanidade todo esse exemplo que o Senhor Jesus tem nos dado. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo avanço tecnológico que nos proporcionar a oportunidade de estarmos aqui, cada um em um lugar diferente do mundo, Senhor, mas conectados não só pela fé, não só pela nossa crença, mas também rumo a tudo aquilo que nós desejamos para o futuro, nosso, da nossa família e da humanidade, Senhor. Muito obrigada, todas as nossas casas
sejam iluminadas, dos nossos amigos também que não puderam estar aqui hoje, na aula de hoje. E que nós continuemos, Senhor, dedicados ao estudo da sua palavra e também aos avanços morais e intelectuais. Graças a Deus. Você está no mudo. Obrigada, pessoal. Obrigada.